Fala rapaziada, tranquilo? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Wanted. E hoje rapaziada, eu tô aqui pra fazer a review do capítulo 149 do mangá de Undead Unluck. Que foi um capítulo que assim, eu achei ele um capítulo melhor que os anteriores, né? Que desenvolveu um personagem que ainda não havia desenvolvido também, como foi com o Tela, né? E o personagem é o Cian Dats, né? Eu não sei como pronuncia, se é Cian, se é alguma outra coisa, né, no inglês, mas eu vou chamar ele de Dats, que é o Negator invisível, né, rapaziada? Enfim, sem enrolação, bora falar do capítulo. O capítulo ele começa com o Negator invisível criança atuando em uma peça de teatro, e ele está atuando como uma árvore, né, cara, num papel secundário. Seus pensamentos se mostram revoltados porque ele não quer ser igual seu pai, que sempre pegou papéis secundários nas peças de teatro. Os cabelos do Dats e do seu pai lembram demais o cabelo do Minato, cara, é muito parecido mesmo. Aí nos é explicado que ao fechar os olhos, o Dats ele consegue ficar invisível, mas não só ele quanto também seus pertences. O Creed então ele continua atirando sem parar com seu irredutível nos escudos inquebráveis, e então nos é mostrado uma conversa do Dats com a Fuko na base da Union, né, que isso foi bem mais cedo. O Dats ele se recusa a ajudar a menos que ele seja pago, mas a Fuko então coloca ele pra ficar na base, né, porque ela entendeu tipo assim, ah, tá bom, já que ele não quer ir pra batalha, então ele vai ficar aqui. Mas aí o Dats ele fala que, já que ele foi sequestrado, então por que ele não pode ser o centro das atenções, né? Por que ele não pode ser bem usado? Então a Fuko fala que gostaria sim de usá-lo, né, no seu plano, de forma que ele fosse importante, né? Porque querendo ou não, o poder dele é um poder bem forte, assim, pra esse tipo de coisa, né? Pra criar uma tática e tal. Então o Dats ele acaba cedendo e oferecendo a sua ajuda, fazendo uma pose de joinha ridícula, né? Como diz no mangá. Voltando à batalha, o Dats ele vendo o caos, ele decide sair do nada dali pra fugir, e ele sai da proteção do escudo inquebrável e ele fica invisível. Porém, o emblema da Union que foi colocado pela Fuko nele estava aparecendo porque o Dats ele não considera uma coisa essencial para desaparecer junto dele, só o que ele considera essencial, né? Tipo suas roupas, por exemplo, que desaparece junto dele. Então o Creed ele percebe alguma coisa estranha, né, naquele emblema flutuando e começa a atirar nesse emblema. E o Dats ele acaba escapando por pouco, né, porque ele ainda tava ali perto, e ele tá de volta lá no escudo inquebrável, mas logo depois ele tira a camisa e sai do escudo novamente, pedindo uma trégua nos tiros só pra ele sair do caminho. Mas o Creed, ele não tá nem aí, mete bala nele, e então é a Gina que tem que ir salvá-lo, o protegendo dos tiros. O Creed então, com seu jeitão, né, fala que ele esperava mais desse novo pessoal, né, no campo de batalha, e eles têm um problemático do seu lado, tá só atrapalhando. Ele joga um monte de granadas, né, e todo mundo consegue se defender tranquilamente, e ele vê que o problema desses soldados é só o garoto invisível, porque os soldados no geral eles estão bem qualificados. Aí nisso, né, depois que eles estão seguros novamente, o Dats, depois dessas besteiras que ele fez, né, de tentar fugir, tentar desistir e tal, ele fica perguntando, né, nossa, por que vocês salvaram um merda como eu, né, um baita de um personagem secundário, né, e tal, um cara muito genérico e tal. E então nos é mostrado um trechinho do passado do Dats, e basicamente é quando ele queria superar o seu pai nas peças de teatro, né, pegando papéis principais nas peças. Quando ele finalmente está para conseguir um bom papel numa peça de teatro, sua habilidade Negator é ativada, e a cada vez que ele pisca, ele fica invisível. Isso acaba estragando seu sonho e acaba o levando para o mau caminho, trabalhando para mafiosos, onde ele poderia ser conhecido por alguma coisa, que nesse momento seria o seu poder. A Fuko então dá um discurso bem motivador que tipo, ele não é um personagem secundário, né? É muito fácil falar quando você não vê a pessoa trabalhando duro, mas o personagem secundário de uma pessoa pode ser o personagem principal para outra pessoa. Então as pessoas mais legais são aquelas que podem dar tudo de si, independentemente de quem sejam, e Cian Dats é o Negator invisível que foi escalado para a peça certa. Então o Dats ele fica impressionado que a Fuko perdoou, mesmo ele querendo desistir e reclamando toda hora e atrapalhando e tal, e algo especial está guardado para ele. O Negator invisível é capaz de deixar invisível a si mesmo e qualquer coisa que ele acredita pertencer a ele. Pelo menos é o que ele conseguia fazer no último loop. Nesse novo loop, graças a Fuko e a Union, ele conseguiu expandir essa habilidade, já que Fuko e a Union o fizeram não cair na obscuridade, que seria ele esquecer a sua infância indo para o mau caminho. Aí a
gente vê que o pai do Dats, ele fala pra ele que ele não via problema em ser um personagem secundário, já que eles sempre recebem elogios e tal. Mas aí o Dats fica tipo assim, personagem secundário recebe elogios? Mas aí o seu pai fala que sempre que quando os personagens principais recebem elogios, ele acaba se sentindo elogiado também, né? E o Dats pergunta outra coisa, né? Pergunta que disso, né? Por que você se sente assim? E o seu pai fala que talvez o nascimento do seu filho tenha sido suficiente para mudar a sua perspectiva, né? Para mudar a sua opinião e tal. E assim a gente vê o Dats invisível chegando por trás do Creed. E surpreendentemente, a evolução do seu poder é deixar um aliado invisível também. Assim ele foi com a Fuko de forma invisível bem perto do Creed, e a Fuko acaba pegando o Creed de surpresa com um golpe, com o Dats mostrando seu verdadeiro valor nessa luta, ajudando a Fuko chegando de uma forma bem discreta para poder golpear o inimigo desse momento, Creed. Bom, rapaziada, o capítulo foi esse, foi legal, cara. A moral da história é que até mesmo um personagem secundário tem sua importância e existem várias perspectivas, né, relacionadas com isso. O personagem secundário em algum momento ou para alguém pode se tornar um personagem principal e por aí vai. Eu gostei bastante de como o Tozuka ele trabalhou em tão pouco tempo, né, que foi só um capítulo, esse personagem. Foi meu desenvolvimento favorito desse arco até agora. Apesar de ser um personagem de provavelmente menos relevância que o Creed ou o Billy, e talvez se igualando, né, na relevância com o Telo, foi bem legal ver ele sendo trabalhado de uma forma suave e simples, e já mostrando uma evolução do personagem, que foi para o mau caminho no loop passado e acabou quase assassinando a própria Fuko. Se o Tozuka for seguir um certo padrão, talvez no próximo capítulo, caso o Creed não seja derrotado, né, porque existe uma grande chance do Creed ele já ser meio que imobilizado, né, depois desse golpe, mas caso ele não for derrotado, eu acho que a gente pode ver mais um pouquinho, né, sobre o personagem Creed, que foi mostrado muito pouco, né, a gente não sabe nada do passado, mais tipo o passado dele, infância e tal, motivações dele pra se tornar um soldado e tal. Então mais um pouco sobre o personagem Creed, e depois de mostrar ele sendo derrotado ou capturado, e depois, né, provavelmente vai mostrar o Billy encontrando Tela novamente. Enfim, rapaziada, o capítulo foi esse. Quem gostou já deixa o like e se inscreve pra mais vídeos de Undead Unluck no canal. Valeu, falou, até a próxima, fui!